Fala pessoal, tudo bom? Me chamo Wallace Albert, sou técnico de aplicações aqui na CADWorks e hoje estou com Leandro Garbim, especialista de simulação da Dassault Systems. Eu vou pedir para você, Garbim, se apresentar um pouco, falar um pouco da sua jornada, da sua trajetória. Claro, claro. Bom, obrigado pelo convite, obrigado Wallace pelo convite. Eu sou Leandro Garbim, eu sou responsável por desenvolvimento de negócios dessa área de simulação para toda a América Latina, da Dassault, voltado principalmente para os usuários SolidWorks. E eu trabalho nessa área faz mais ou menos uns 22 anos que eu tenho experiência nessa parte de cálculo, né, nos mais diversos tipos de cálculo, né, cálculo estrutural, cálculo por escoamento de fluido, essa parte de eletromagnetismo, essa parte também de injeção polimérica. E novamente, obrigado aí pelo convite, por ter convidado aqui e falar um pouquinho do que o portfólio Simulya pode colaborar aí no dia a dia das empresas. Excelente, Garbim, eu agradeço a presença, né? Então vamos primeiro discutir como que a simulação digital tem evoluído nos últimos anos e como ela pode ser uma poderosa aliada para as indústrias de forma geral. Legal. Bom, como comentei, eu tenho mais ou menos uns 22 anos de experiência nessa área. No começo, eu via muito ceticismo, Wallace. Ceticismo no seguinte sentido, as empresas não acreditavam muito. Poxa, será que funciona? Será que não funciona? Tinha ainda aquela questão, né, que a parte vermelha pode ocorrer uma falha, a parte azulzinha que realmente está ok. Isso daí não é verdade, tá? Isso daí realmente tem uma teoria, tem uma técnica por trás disso. Mas quando eu comecei, tinha muito ceticismo. Hoje em dia, eu vejo que essa barreira foi quebrada. Tá? Essa barreira foi quebrada. Isso evoluiu muito, né? Não só implementando novos códigos em elementos finitos mesmo, né? Pelo método dos elementos finitos, né? Não só evoluindo os códigos, evoluindo os softwares em si, rodando em nuvem, rodando em clusters, os cálculos estão cada vez mais precisos e cada vez mais rápidos. Muito interessante, né, os seus apontamentos, mas falando especificamente sobre o SolidWorks, mais especificamente do Simulation, né? Qual que é a vantagem que o SolidWorks Simulation tem perante ali as outras soluções que são ofertadas ali no mercado, né, perante os seus concorrentes? Legal. Bom, o que eu vejo, Wallace, a questão da curva de aprendizado, né? Como os usuários já estão muito acostumados a trabalhar com o ambiente SolidWorks, aquele ambiente de design, aquele, né, que você faz o 3D, faz o 2D, também tem a questão da governança. Aquele ambiente os usuários já estão acostumados, ou seja, a simulação só vai agregar, né, novas funcionalidades aonde ele já está acostumado a trabalhar, né? E também tem aquela questão que o SolidWorks só fazia cálculos mais simples, né? Cálculos lineares, que o pessoal diz, né? Uma análise modal, que é uma análise relativamente mais simples, mas não, né? O SolidWorks é uma ferramenta poderosíssima, poderosíssima, porque dentro do SolidWorks roda praticamente todo o portfólio Simulya. O portfólio Simulya, trocando em miúdos e deixando de uma maneira mais simples para o pessoal mesmo poder entender, vamos dividir que existem somente 4 tipos de simulação dentro do SolidWorks. Análise por elementos finitos, que é o famoso cálculo estrutural. Porém, tem diversos tipos de cálculo estrutural. Linear, não linear, estática, dinâmica, implícito, explícito. Tem diversos tipos de análise. Segundo, escoamento de fluido. Tem também diversos tipos de escoamento de fluido. Escoamento interno, escoamento externo, fluido newtoniano, não newtoniano, fluidos compressíveis, fluidos incompressíveis. Tem diversos tipos. Terceiro, a parte de eletromagnetismo. A eletromagnetismo tanto de alta quanto de baixa frequência, cálculos de antenas, cálculos de motores elétricos, cálculo de compressores, como que seria, por exemplo, né, a zona térmica, né, gerado a partir de um motor elétrico, de um compressor, que seja, é totalmente possível captar esse tipo de efeito. E por último, que é, vamos dizer assim, o mais simples com relação aos módulos, que é a parte de injeção polimérica, né, que só tem a parte de flow, né, que realmente vê se realmente a peça vai injetar ou não, o cool, que também é reconhecido como recalque, né, e o warp, que é o empenamento. Ou seja, trocando em miúdos todo esse portfólio de simulação,
pode ser dividida em 4. Estrutural, escoamento de fluidos, eletromagnetismo e injeção polimérica. E por cima de tudo isso ainda tem otimização, que é um passo além somente do cálculo. Perfeito. Então você pode trazer um pouco mais dos benefícios que esse tipo de solução traz para as indústrias? Claro, claro. Eu vejo que a questão principalmente de custos, Wallace. Por quê? Eu brinco que custo é que nem unha. Se não cortar, cresce. Toda empresa busca reduzir custos. E depende do nicho da empresa, depende da área de atuação da empresa, os custos, os maiores custos podem estar em diferentes departamentos da empresa. Pode estar em logística, pode estar em pós-vendas, pode estar em protótipos. Ou seja, simulação é um meio de se conseguir a inovação, é um meio de se reduzir custos, ou seja, é um meio de se ganhar market share através de projetos otimizados, projetos realmente aí de alto valor agregado. Então, resumindo, eu vejo que a questão de redução de custos é extremamente importante, lembrando do peso. Quanto mais leve, melhor. Mudança de material, trabalhar com materiais alternativos, trabalhar com polímeros, trabalhar com aços de alta resistência, trabalhar com alumínio. Ou seja, tem diversos tipos de materiais que a simulação vai reconhecer o comportamento de cada material e, claro, você vai conseguir prever como vai se comportar na realidade. Perfeito. E você tem algum caso de sucesso que você queira ilustrar, né, que utilizou esses recursos de simulação e realmente alavancou ali os seus negócios? Sim, claro. Bom, tem vários casos, só que agora eu quero citar realmente o caso da Calloy. Recentemente, né, eu tive a oportunidade para Houston, né, no 3D Experience World, que é exatamente o maior congresso de engenharia do mundo, né, tinha quase 5.000 pessoas lá em Houston, e a Calloy realmente foi a grande vitrine, foi realmente o grande destaque do evento. Por quê? Porque realmente o pessoal da Calloy mostrou que com a utilização de simulação é possível reduzir até 50% do tempo, 50% do custo e também, relativamente também do tempo de desenvolvimento de projetos, desenvolvimento de produto. Isso fazendo com que o produto reduza custos de protótipos, ou seja, quanto menos protótipos, melhor. Inclusive, pegando um gancho de protótipos, existem algumas normas aqui no Brasil, Wallace, aqui de novo, não estou falando dos Estados Unidos, não estou falando de Japão, não estou falando de Alemanha, não estou falando desses países, estou falando aqui, Brasil, Latinoamérica, que tem algumas normas que é possível fazer a homologação através de simulação. E a Calloy é um grande destaque realmente desse ano, que ela conseguiu reduzir custos, conseguiu inovar, conseguiu desenvolver projetos melhores com a utilização de simulação. Perfeito. Bom, Garbin, você poderia falar um pouco para a gente sobre como a plataforma do 3D Experience pode potencializar o uso tanto do SolidWorks Simulation quanto do Simulink? Sim. A plataforma 3D Experience Works é realmente uma plataforma muito poderosa. Muito poderosa. Que dentro dessa plataforma, que ela é totalmente baseada em web, os clientes têm a oportunidade de começar a fazer esse investimento inicial de uma maneira mais baixa e ir crescendo conforme a demanda. Em que sentido? Começa a trabalhar com cálculos mais simples, linear estático, modal, aí depois começa a vir por uma harmônica, começa a vir por uma durabilidade, começa a vir por uma otimização, ou seja, vai crescendo conforme a demanda. A plataforma realmente tem um ambiente de colaboração muito forte, muito poderosa, onde é possível desenvolver projetos ao mesmo tempo no Brasil, na Ásia, na Europa, na América do Norte, de uma maneira totalmente integrada, colaborativa, totalmente baseada em web, ou seja, totalmente baseado em web, e faz com que as empresas consigam fazer esse investimento de uma maneira muito mais estratégica, de uma maneira muito mais concisa, como tendo uma previsibilidade de acordo com o aumento de projetos, aumento de investimento para uma melhor eficiência de utilização do sistema. Perfeito. E você pode falar um pouco das tendências futuras desse tipo de utilização, né? O que as empresas têm projetado, né, em termos de tendências futuras para esse mercado em específico? Sim, sim. Eu gosto bastante das tendências exatamente que a Dassault vê no mercado, que realmente mapeou no mercado.
que é a robotização, que é inteligência artificial, que é o IoT, que é a manufatura aditiva, ou seja, tem diversas tendências que hoje já é uma realidade, tá? Já é uma realidade. Dentre essas, aquilo que mais realmente falou lá em Houston durante o congresso foi inteligência artificial. A inteligência artificial realmente está numa crista da onda, como meus pais dizem, né? Está realmente num momento muito importante, onde com a utilização desse tipo de tecnologia tem como reduzir custo computacional, ou seja, o tempo reduz muito, né, do cálculo que você está fazendo, totalmente em nuvem, numa plataforma totalmente integrada, como eu acabei de comentar, né, que é a plataforma 3D Experience Works, que você tem como trabalhar de uma maneira colaborativa em várias pessoas ao redor do mundo, ou ao redor até mesmo aqui do Brasil. É baseado no web, então você pode trabalhar do celular, não tem problema nenhum. E isso faz com que as pessoas tenham muito mais produtividade. Então, uma grande tendência é a utilização de inteligência artificial para reduzir tempo computacional, para desenvolver projetos mais leves, de uma maneira mais rápida, de uma maneira mais inteligente, utilizando toda a capacidade de cálculo que já tem no portfólio Simulia, que, de novo, é totalmente integrado ao SolidWorks. E também tem muitas empresas que não utilizam, né? Que já tem, né? Utilizam o SolidWorks e às vezes até eles não sabem, né? Que tem esse poderio de fogo, né? Tem toda essa capacidade de cálculo. Assim, as empresas que ainda não utilizam, será que seu competidor está utilizando? Será que uma empresa do mesmo setor que o seu lá fora, aí sim eu vou puxar Estados Unidos, Europa, Japão, China, será que estão utilizando? A probabilidade é muito grande. Tá? A probabilidade das empresas estarem utilizando essas ferramentas de cálculo como o portfólio Simulia é muito grande. Por quê? Reduzir custos, reduzir protótipos, reduzir time to market, trabalhar com inovação. Poxa, você sabia, Wallace, que é possível buscar fundos governamentais para investir em simulação? Por quê? Porque isso daí é inovação. Tá? Você reduzir o peso, você pegar essa questão de créditos de carbono, né? Trabalhar com materiais alternativos, você tem como buscar, né, fundos governamentais para poder investir nesse tipo de solução. Ou seja, a Dassault oferece um portfólio completo dessa área de cálculo, trabalhando nas mais diferentes tipos de matemática, elementos finitos, volumes finitos, diferenças finitas, elementos de contorno, elementos discretos. Isso são métodos matemáticos para simular diversos tipos de física. Física estrutural, física do ruído, física do fluido, física eletromagnética, com um grande objetivo de reduzir custos. Novamente, custo é que nem unha. Se não cortar, cresce. Bom, Garbin, novamente, agradeço aí a sua presença aqui na CADWorks e eu gostaria de pedir para que você deixe um recado final para a nossa audiência, para quem está nos assistindo, em relação a tudo isso que foi discutido. Joia. Primeiramente, eu quero te parabenizar pela iniciativa do mestrado. Obrigado. Tá? Parabéns. Obrigado. Parabéns, que realmente é um desafio, é uma jornada. Tá? Parabéns por essa iniciativa. O estudo, realmente, eu sempre enfatizo essa questão do estudo em si. E assim, o que eu deixo de recado é o seguinte: olhem essa parte de simulação como sendo uma inovação, como sendo uma redução de custos, como sendo uma questão de reduzir protótipos, reduzir peso, de uma maneira estratégica para a empresa. Pensa como a empresa pode estar nos próximos 3, 5, 10 anos de uma maneira muito mais, trabalhando de uma maneira muito mais eficiente, de uma maneira muito mais colaborativa, de uma maneira com que consiga, né, conquistar créditos, consiga conquistar fundos governamentais, consiga atender normas, não normas, essa questão do ESG, né? O Environment, Sustainability and Governance, sustentabilidade. Imagine uma empresa, vamos pegar um caso bacana agora aqui, Wallace, uma empresa que faz matrizes, sei lá, pode ser um molde de estampo ou uma injeção polimérica, não tem problema. Imagine ela reduzir o peso dessa matriz. Reduzindo o peso dessa matriz, ela vai colocar para rodar numa máquina mais leve,
que vai consumir menos energia elétrica. Olha aí a questão do ESG. Olha aí a questão de economizar energia elétrica. Ou seja, a simulação é uma estratégia, é uma tecnologia estratégica para as empresas, onde consegue atender não só requisitos de norma, legislação, tudo mais, como também toda essa questão ambiental. E, novamente, muito obrigado pelo convite, parabéns pelo mestrado e boa sorte, que você vai ter que estudar muito. Obrigado.